tendo em vista que estamos em período de recomeço, em tempo de crise, e a Bíblia nos ensina que tudo quanto antes, em relacionado ao Velho Testamento, é para o nosso aprendizado, de onde provém a nossa fé. Então eu quero tomar por base alguns acontecimentos notórios para estimular ao nosso recomeço. Quando nós observamos o contexto do texto, ora bem verdade lido, os irmãos hão de convir que a história está pautada sobre Israel, o povo de Deus. A Bíblia diz que, por um período de cerca de 430 anos, Israel serviu como escravo aos egípcios, sem nenhum relacionamento intrínseco com Deus, até porque a influência egípcia, tanto no contexto cotidiano como de fé, havia impregnado dentro do contexto dos judeus, ou Israel. Então, com o advento da tirada do povo do Egito, então o povo começa a ter um relacionamento com Deus, conhecendo quem era o Deus de Israel. E a Bíblia mostra que Deus, com mão forte, tira o seu povo da terra do Egito para conduzi-los à liberdade, a uma terra que Ele havia preparado. E durante aquele grande período, os irmãos sabem que o povo, pelo período de 3 meses, chegam no deserto do Sinai e se acampa de frente ao Monte Sinai. Então é no Monte Sinai que Deus vai ratificar o relacionamento, que Deus vai oficializar o relacionamento com Israel. Por isso que o termo fala aliança, acordo. Se os irmãos observarem na minha mão esquerda, por mais distante em que as vossas vistas podem alcançar, ou possam, os irmãos vão observar que no meu dedo esquerdo tem algo brilhando. E sem palavras da minha parte, os irmãos já vão identificar que eu tenho uma aliança de fidelidade com alguém até a morte. Sem palavras. Ou seja, um dia eu fixei o relacionamento e é simbolizado por este anel. Então agora Deus queria oficializar um relacionamento de fidelidade com Israel de forma recíproca e mútua. Então no capítulo 24 do Êxodo, a Bíblia diz que Deus chama a primeira vez Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 anciões, a liderança do povo, para subir ao monte. Toda a diretoria sobe ao monte com uma observação. Só Moisés, neste primeiro ato, subiria até a Deus e o restante ficavam de longe. Então Deus, por meio de Moisés, propõe a Israel esta aliança de fidelidade. Então Moisés, com a diretoria, desce do monte, reúne o povo e transmite a proposta de Deus para se o povo decidir aceitar ou não. Então a Bíblia nos mostra que o povo unânime aceita a aliança e diz: faremos tudo que o Senhor falou a você. Então Moisés leva a Deus a proposta. Então quando Moisés, agora todos chegam diante de Deus, a Bíblia diz que toda a diretoria vê a Deus, faz um culto em ação de graça, comem e adoram a Deus. Descem do monte. Quando eles descem do monte, a Bíblia diz no Êxodo 24, que Moisés reúne o povo, especificamente os jovens. Então ele mata um novilho e derrama o sangue daquele novilho, obviamente em uma tigela, metade, e a outra metade no altar de pedras. Então chama este grupo de jovens e pede que estes jovens
simbolizando uma nova geração, uma continuidade, oferecessem sacrifícios. E enquanto os jovens ofereciam sacrifícios, Moisés aspergia o sangue daquele novilho sobre o povo. Agora estava oficializado, simbolizado pelo sangue de novilho, uma aliança de fidelidade entre Deus e o povo. Assim como Deus fez quando tirou o povo do Egito. Então agora o cumprimento de Deus era ser fiel ao povo e o povo a Deus. Então a gente vai ver no desenrolar dos acontecimentos que é explícito, que Israel não sustenta o compromisso. Vejam que a Bíblia, todas as vezes que fala deste período tenebroso entre Israel e Deus, ela fala de loucura, de adultério. Veja que quando se relaciona entre Deus e Israel, quando Israel adorou aos Baalins e a outros deuses, a Bíblia diz que Israel foi infiel e adulterou contra Deus. Então, obviamente, a Bíblia vai nos ensinar que o amor de Deus por esta aliança é tão grande que ele começa a advertir de forma amorosa a Israel. Quando Deus usa os profetas, quando Israel está à mercê, está no ápice dessa desobediência. Alguns exemplos os irmãos hão de convir. É aqui que Deus usa jovens, pois quando nós falamos em profetas, a nossa mente cria uma imagem de pessoas muito idosas, mas no contexto verdadeiro eram jovens. É neste período que Deus levanta o jovem Isaías, no ápice do erro de Israel. Veja que quando Deus comissiona o jovem Isaías, pastor e cantor Ezequiel, é uma alegria estar com o Senhor. Quando Deus promove e chama Isaías com um objetivo: lamentar o estado de Israel. Isaías entra no cenário dizendo que habitava no meio de um povo impuro e no meio de um povo de impuros lábios. Isaías descreve o quadro de Israel no sentido desse relacionamento tenebroso. Ele diz que Jerusalém, o sul, ele estava pior do que um corpo apodrecido, cheio de chagas, cheio de pus, desde a planta do pé ao couro cabeludo. E o pior não era o pus e nem a enfermidade, era a posição do Judá. Porque diz Isaías que eles não queriam ser untados com óleo, eles não queriam ser sarados. Então Isaías vai entrar no cenário, advertindo e trazendo Judá para perto de Deus, mas Judá não quis. Os irmãos podem observar que a maioria das mensagens de Isaías é voltada na misericórdia e no amor. Por muitas vezes Deus pede por meio de Isaías para Judá voltar a si, para Judá, as duas tribos do sul, voltar a ele. Isaías usa um contexto de princípio remoto de possibilidade. 49. Pode uma mãe esquecer do filho que amamenta, que gerou no seu ventre? Pode até esquecer, mas eu nunca me esquecerei de ti, ó Israel, porque nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Vejam, e Judá não quis voltar a Deus. Como já tinha havido a divisão, e as 10 tribos estavam no norte, o norte também se afasta de Deus desde o início da divisão. Adora aos Baals, adora aos bezerros de ouro, adultera contra Deus, mas Deus via como um todo. Enquanto Isaías estava tentando consertar o relacionamento de Judá com Deus, aí Deus manda Oséias para o norte, para Israel. Então Oséias diz: o Senhor vai ao norte e adverte o meu povo sobre o meu amor. Oséias, vai ao norte, e quando tu chegar no norte, vai num prostíbulo, Samaria. E quando chegar num prostíbulo, você vai procurar a pior das prostitutas, uma mulher sem nome, sem identidade, sem caráter, sem valor nenhum. E você vai amar como nunca amou ninguém. Então leve-a para uma casa, dê nome a ela,
dê título a ela, dê amor a ela, dê filho a ela, dê identidade e dê respeito. Oséias, um jovem, vai ao sul, ao norte, pega e conhece Gomer, casa com ela, dá nome a ela, dá casa, dá identidade, dá respeito e dá valor. Enquanto ele amava, ela, quando estava no ápice do amor do marido, dos filhos, respeitada, ela sente saudade do prostíbulo. Então, quando ela sente saudade, ela abandona tudo isso e volta a se prostituir. Aí, quando ela volta, está no prostíbulo, as notícias eram as piores. Aí Deus vem para Oséias e diz: Oséias, volta no prostíbulo e traz ela de volta, e a ama mais do que tu amava antes. E quando te perguntarem, ó Israel, que loucura é essa? Você vai dizer a Israel: assim diz o Senhor, assim fizeram vocês comigo, mas eu quero vocês de volta, eu quero que vocês voltem. E Israel não voltou. Vem os assírios, invade o norte e leva cativo para a Síria aquilo que Deus não queria que acontecesse. Judá não aprende e não volta para Deus. Segundo a tradição, a mensagem de Isaías começa a importunar. No período de Manassés, diz a tradição, para que Isaías não profetizasse mais. Aí o rei Manassés o mata de forma ultrajante. Cala a boca do profeta, colocando-o num tronco, serrando-o pelo meio, como se fosse um pedaço de pau. Então a notícia ultrajante da morte de Isaías fazia um aspecto: calar, desestimular todos os jovens que ousassem a falar o nome de Deus. Então agora Judá é direcionada pela prostituição espiritual. Quando eles pensavam que o pecado, que o adultério, que o fracasso ia afastar eles do amor de Deus, aí Deus, como não tinha mais voz, porque em todas as esquinas o burburinho era a morte de Isaías. Quem era profeta se calava, quem tinha aptidão não falava nada, e quem almejava ser desestimulado estava. Quando não tinha ninguém para divertir, aí Deus, contraponto na visão humana, vai na cidade de Anatote, uma cidade sacerdotal, aonde tinha jovens preparados para o sacerdócio. O termo já diz cidade sacerdotal. Aí Deus entra na casa do sacerdote Ilquias e encontra lá no interior da sua casa, em uma conjectura, um jovem de 17 anos. E quando o encontra, estava ele despreparado, mas Deus não o questiona. Deus já vem dizendo: antes que tu se formaste no ventre, eu te conheci. E antes que tu saísse da madre, eu já tinha te santificado e te escolhido como profeta às nações. O impacto era grande, porque profetizar o oráculo de Deus era pôr a vida em risco. Então Jeremias diz: Senhor, eu sou muito jovem, eu não tenho experiência. Não fale isso, porque aonde eu mandar você ir, você vai. O que eu colocar na sua boca, você vai dizer. E eu vou estar com você para te dar livramento. Então esta proposta de livramento, Deus consegue convencer a Jeremias. Veja que houve uma reluta. Veja que Jeremias lutou para não aceitar. Mas quando Deus disse: eu estarei com você e te livrarei, não foi à toa que o termo livrar veio. E ele acredita. Então ele vai advertir Judá a voltar para Deus. Havia uma aliança. Israel quebrou a aliança, mas Deus não. A Bíblia diz que mesmo o povo sendo infiel,
Deus permanece fiel. Jeremias vai profetizando. Jeremias vai profetizando. E cada vez mais entrando em descrédito. A Bíblia diz, no capítulo 20, 19 e 20, que ele chega um dia no templo em Jerusalém, no ápice do culto. Ele começa a profetizar que se Judá não se voltasse para Deus, havia um juízo eminente por parte dos caldeus. Então o principal sacerdote, o chefe de todos os sacerdotes, só abaixo do sumo sacerdote, chamado Passur, não suporta, esbofeteia, espanca o jovem Jeremias e o amarra na porta de Benjamim, na porta do templo. O entardecer, expondo ao espetáculo público, para desestimular todos que viessem a insultá-los com estas profecias. Jeremias ficou a noite toda amarrado. Quem passava zombava, quem passava tirava sal, e Deus não dizia nada. A Bíblia diz que quando amanhece o dia, Passur, o chefe dos sacerdotes, manda soltar Jeremias, desgastado do sereno da noite. Quando ele é solto, ele entrega o recado de Deus e ele não tem medo. Mas depois que ele fala a profecia, que o sangue esfria, a razão vem. E quando a razão vem, ele vai se queixar, ele vai desabafar com Deus. Veja que no capítulo 20 ele abre o coração. Ele diz: Senhor, com relação ao começo da chamada, o Senhor me iludiu, o Senhor me enganou, me persuadiste, e tu fosse mais forte do que eu e me venceste. Em outras palavras, eu acreditei no que o Senhor disse, mas parece que está tudo o contrário. A minha voz não tem valor nenhum. Eu sofro zombaria e escárnio o dia todo e todo dia. Por que o Senhor me permitiu nascer? Por que o Senhor não me matou quando eu ainda era um feto? Eu estava no ventre da minha mãe. Maldito homem que deu a notícia, meu pai, que nasceu um homem na sua casa. Senhor, eu não sei mais como é que faço. Porque eu tenho pensado de não falar mais. Eu quero parar de falar a tua palavra, mas eu não estou conseguindo. Porque todas as vezes que eu penso em parar, acende um fogo queimando dentro do meu coração. Havia uma aliança. Se você puder, diga para quem está ao seu lado: está difícil, dá para desistir, mas não, vi. Existe uma aliança. Judá não deu ouvidos. A notícia do jovem Jeremias ultrapassa as fronteiras de Judá e chega na Babilônia. Nabucodonosor ouve pelos seus ouvidos que havia um jovem em Jerusalém que estava profetizando que Jerusalém, a temível cidade do grande Deus, seria entregue a ele. Judá, através de Zedequias, joga Jeremias no cárcere. Os caldeus vêm, invade Jerusalém. Primeira leva, 3, 4 jovens são mandados para o palácio por conta desta aliança. Segunda e terceira leva, em síntese, o melhor de Deus,
o orgulho de Judá, o templo, os muros, as cidades são devastadas, a cidade é devastada. O que Jeremias profetizara aconteceu. A entra em Judá. E os soldados de Babilônia vieram com uma ordem: vocês podem arrebentar tudo, mas tem um jovem lá dentro que vocês não podem tocar nele. O comandante do exército Nabuzaradã veio com a determinação: você vai tirar Jeremias da prisão e vai propor a ele vir para a Babilônia, viver nos cuidados de Nabucodonosor. Era o que um profeta de hoje queria. Quando Jerusalém é destruída, quando Judá é exposta à vergonha, só o lixo, só a fumaça da destruição, aquele palco de adoração, aquela cidade que era invadida por milhares de pessoas peregrinas por conta das festas religiosas, agora se torna um monte de lixo. Nabuzaradã vai ao jovem Jeremias e propõe: eu estou com ordem de Nabucodonosor, a maior autoridade política daquele tempo, e ele disse que você tem que ir conosco, que ele vai cuidar de você. Aqui só tem miséria. Jeremias disse: eu não posso. Mas o que é que você vai ficar fazendo aqui? Não tem mais esperança, não tem mais jeito, só tem miséria. Aquele jovem que pregava, com o templo cheio, as ruas cheias, larga e abre mão de um pedido glorioso de viver aos cuidados de Nabucodonosor. Não, eu vou continuar aqui. O que é que você vai ficar fazendo? Eu vou continuar pregando em cima do monturo. Ainda há esperança. A vergonha, o lixo e a miséria. Jeremias entrava no meio do lixo das ruas e dizia: ainda vale a pena investir. Eu levo os meus olhos para aquilo que me traz esperança. O meu Deus é fiel. Na ótica humana, quem via dizia: não tem mais jeito, nunca mais isso aqui será palco de adoração. Nunca mais este povo volta a habitar esta terra. E Jeremias está lá. A realidade vem. Aí vem Lamentações. Veja que em Lamentações ele abre o coração em lágrimas. Ele diz: Senhor, ó Jerusalém, como tu estás solitária. Estás semelhante a uma viúva sem marido e sem filhos. As tuas ruas estão vazias. Cadê os viajantes? Ele vai mostrando a realidade. Como tu estás deserto e as tuas ruas. Ele, em síntese, em toda lamentação, ele vai dizendo: Senhor, até a nossa água para beber a gente tem que pagar. O pão a gente está tendo que comprar. Estamos pedindo esmola aos egípcios e aos assírios. Esse lugar que já foi tão glorioso. Os nossos adolescentes estão carregando feixes de lenha para poder sobreviver. Os nossos jovens estão sendo obrigados a trabalhar e já não se ouve mais louvores por eles. As nossas moças estão sendo violentadas em Jerusalém, nas suas cidades. A coroa caiu da nossa cabeça, Senhor. A oração e o lamento de um jovem. Senhor, traz-nos de volta a Ti. Renova os nossos dias como era antes.
Faz esse lugar viver como era antes. Quando tinha aqueles cultos, Senhor. Quando não precisava muita coisa, só no louvor a tua glória caía, Senhor. Traz de volta. Faz e batiza os nossos jovens de novo nos ensaios. Os nossos congressos sejam cheios da tua presença. Faz. Voltemos ao princípio, Senhor. Nos converte a ti. Lá no meio do deserto, enquanto a miséria rolava Jerusalém, aí Deus pega outro jovem que não era filho de sacerdote, Ezequiel. Enquanto Jeremias estava no meio do monturo, pregando que ainda havia esperança, Deus manda Ezequiel para a Babilônia, no meio do povo, na beira do rio. E no meio do desastre. Agora, veja que o contexto destrutivo da crise tinha jovens no palácio, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. No monturo em Jerusalém tinha o jovem Jeremias. Lá em Babilônia tinha Ezequiel, pregando que ainda havia esperança. Mas como convenceu os judeus? Todas as nações circunvizinham, diziam: acabou, nunca mais vai ser palco de adoração. Isso era tão real que eles lá na Babilônia iam perdendo a esperança. Eu já falei isso quando eu fiz história de um curso judeu com um professor judaico, judeu. E vocês só me permitam recapitular. Ele disse: olha, Geno, a falta de esperança era tão grande, porque a aliança que Deus fez com o seu povo é de fidelidade. Então os judeus acreditavam que esta fidelidade estava dentro da crise na Babilônia. Eles não enterravam. Como eles não podiam pegar no cadáver, ele pagava as pessoas, e as pessoas pegavam os mortos e levavam para o vale. E não sepultava, deixava o ermo em cima na face da terra. Por quê? Porque eles acreditavam que durante 3 dias ainda havia esperança. Aí o pai reunia a família e ia para o vale. Primeiro dia, ficava 50 metros de distância do cadáver, era o que a lei judaica permitia para não se tornar imundo. Primeiro dia ficava esperando, mas por volta de 10 a 11 horas o corvo vinha, o corvo começava a rodear o cadáver, subia no abdômen e furava o globo ocular. O seu bico pontiagudo, ele arrancava o globo ocular, dilacerava, e com isso o cérebro também era dilacerado, e o pai só via a massa cefálica escorrer pelos olhos, ouvidos e boca. Mas não podia enxortá-lo, porque senão se tornava imundo se cruzasse a linha dos 50 metros. Terminava o primeiro dia, ele olhava para a família e dizia: ainda tem 2 dias, ainda há esperança. Aí no segundo dia eles voltavam. Aí a águia por volta de 10 horas pousava, com sua unha e o seu bico rasgava o ventre do cadáver que já estava em decomposição. Comia os órgãos internos, as vísceras, e só deixava a carcaça e o esqueleto estendido no vale. E o pai olhando. Terminava o segundo dia, e o pai já preocupado, mas dizia: ainda tem uma noite e um dia, ainda há esperança. Na noite, quando eles iam para casa, a hiena entrava no vale e comia tudo que restava de putrefação. Quando ele chegava no terceiro dia, o esqueleto limpo, mas a esperança era o terceiro dia, porque a aliança estava nos ossos, dentro dos ossos. Lembra porque Marta disse: Senhor, já é o 4º dia, tem mais esperança não. No terceiro dia só estava o esqueleto, o pai dizia: é hoje. Aí por volta de meio-dia, Levítico fala dessa ave, quebrantoso. O quebrantoso descia, só come medula óssea, quebrava osso por osso, comia medula. E o pai olhando, terminava o terceiro dia, agora só tinha caco sem medula. Aí eles gritavam: acabou. Aí quando encontrava o outro, dizia: acabou.
O que é que houve? Os nossos ossos secaram. Ezequiel 37. Não há mais esperança. Fomos sepultados. O nosso Deus esqueceu de uma vez por todas. E Ezequiel diz que com isso o vale ia se enchendo de caco, de ossos. Isso fala de procedimento contínuo. Então eles não acreditavam mais. Era caos na Babilônia, espiritual, a ponto que não havia mais ânimo para adorar, as harpas penduradas nos salgueiros, os instrumentos de adoração. Mas ainda tinha um jovem lá, chamado Ezequiel, no meio do povão. A Bíblia diz que chegou um dia, Salmo 137, que eles acordaram diferente. O que é que houve? Está aí chorando? Estou. Um judeu olhava para o outro, o que é que está acontecendo? As lágrimas estão vindo, é saudade. Está com saudade do pai? Não. Saudade da mãe? Não. Choram por quê? Saudade de Sião. Saudade daqueles cultos de adoração. A saudade de Jerusalém foi tão grande que eles saíram das casas e foram para a beira do rio. Quando chegaram na beira do rio, diz o Salmo 137, sentamos e choramos-nos, lembrando-nos de Sião. Então aqueles que nos levaram cativos questionavam e gritavam: cantem, alegrem-nos agora com aqueles hinos que vocês cantavam lá em Sião. Eles diziam: a gente não pode cantar a Deus, não podemos adorar fora de Jerusalém. Como vamos entoar hinos a Deus em terra estranha? Aí um grupo de jovens, eu quero conjecturar, de uma nova geração, em tempo de crise, não aguentou o desaforo. Olha um para o outro, eu quero dar vida ao texto, e diz: não podemos ficar calados. Nós temos história. Vamos pegar os instrumentos. Aí um olha para o outro e eleva a voz e diz: ó Jerusalém, Salmo 137, ó Jerusalém, como a gente pode se esquecer de ti? Esqueça a minha mão direita, está falando de adoração de instrumento. Esqueça a minha mão direita da minha mão esquerda. Esqueça e a minha língua se apegue ao céu da boca, se eu não pegar os meus instrumentos agora e louvar ao meu Deus, mesmo fora de Jerusalém. Então eles começam a louvar. Veja que eles começam cantando, desafiando e dizendo: Senhor, recompensa a todos que nos causaram mal. Todos, Senhor, os babilônios, todos eles pague pelos que fizeram. Aí emenda com o Salmo 138. Eles vão dizendo: Senhor, é a ti nós vamos entoar louvores de todo o nosso coração, na presença dos deuses. A ti, independente de onde nós estejamos, vamos adorar, vamos adorar. Vamos adorar! Se fosse para trazer para hoje, eles tinham cantado em um som só. Quando em cativeiro te levaram de Sião, os teus sacerdotes planteavam de aflição. Foi como morrer de vergonha e dor. Caminhavam triste o povo forte do Senhor. Oh Jerusalém, por que deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou? Chora Israel em um lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel. Imagina os jovens
clama ao teu Deus e Ele te ouvirá. Há uma aliança, há uma aliança. Babilônia não é lugar de quem tem aliança com este Deus. Babilônia não é lugar de quem tem aliança com esse Deus. Adore, adore, adore. A crise não mata quem tem aliança com Deus. Adore, adore, adora. Lágrimas, me ajuda aqui no microfone de lágrimas, louvor. Havia uma aliança. Aí sobe e rompe a atmosfera. E chega a Deus. Aí Deus desce e pega o jovem Ezequiel em visão e começa a falar com ele. E Deus diz: Ezequiel, o meu povo está dizendo que eu esqueci dele. Eles estão falando que não há mais esperança e que eu os sepultei. Eu quero que você vá dizer a eles que eu estou abrindo a sepultura e estou fazendo eles voltarem. Vamos aqui, Ezequiel. Ele pega Ezequiel e coloca Ezequiel aonde o vale estava, cheio de caco de ossos. Aí quando Ezequiel está no meio do caco, direita, norte, sul, leste, oeste, só caco de osso, caco, sem prestar seco. Aí Deus diz: filho do homem, eu ainda posso dar vida a esses ossos. Eu ainda posso trazer vida para esses ossos. Senhor, só tu sabe, o negócio está feio. Então profetiza, filho do homem, profetiza sobre eles. E diga a eles que eu vou trazer carne. Diga a eles que eu vou trazer nervos. Diga a eles que eu vou trazer tendões. Vou colocar pele e vou encher do meu espírito. Vou encher, vou encher, vou encher do meu espírito. Eu estou ficando sem retorno. Ezequiel profetiza: ossos secos, ouvi a voz do Senhor. Como é que pode isso, gente? Era toda a casa de Israel simbolizada naqueles ossos. Olha o estado que estava. Aí Ezequiel disse que houve um barulho do norte, do sul, do leste, do oeste. Era osso na rota de colisão e não colidia. Cada osso saía do chão do nada e grudava no seu osso. Imagina a cena. Era o osso grudando no seu próprio osso. Não houve mistura. Daqui a pouco o corpo estava feito. Veio carne, veio nervo, veio tendões, veio pele. E agora, deixa comigo. Eu vou encher, eu vou encher, eu vou encher, eu vou encher, eu vou encher do meu espírito. E levanta-se um exército. Aí olha o que Deus faz. Isaías 44 e 45. Cerca de 200 anos atrás, por conta desta aliança, Isaías já previa e profetizou que Deus não ia desistir. Eu tomarei o meu servo Ciro, o meu ungido, e o farei vocês voltar. 200 anos atrás. Eu vou quebrar os serrolhos de ferro por conta de vocês e despedaçar as portas de bronze. Vou devolver para vocês os tesouros escondidos. Mas eu vou trazer vocês de volta. Depois daqui,
O rei, que agora era o persa, salvo engano, Ciro, ele brada: quem dos judeus querem voltar para recomeçar? Porque nasceu no meu coração o desejo de construir um templo em adoração ao Deus de Israel. E vai ser aqui? Não, é em Jerusalém, onde diziam que não seria mais palco de adoração. Não era mais fácil voltar, porque a Babilônia não foi todo ruim. Muita gente se deu bem, muitos judeus. E para voltar, era retroagir, regredir. Era voltar para a miséria. Porque as piores notícias, ou as notícias eram as piores de Jerusalém. Cada vez mais afundando em miséria. Veja que era opcional. Quem quer recomeçar em tempo de crise? Cerca de 50 mil judeus com os escravos disseram: vamos voltar. Mas vocês estão doidos, lá não tem nada. Mas é remanescente. Sempre tem uma geração para tempo de crise. Aí eles pegam os instrumentos, sem arca, sem glória, só para voltar para a miséria. Eles pegam o caminho de volta. E como todas as nações circunvizinham já tinham decidido, já eram convencidos de que nunca mais aqueles judeus voltariam a habitar. Aí quando eles pegam o caminho de volta, a notícia eclodiu, caminha fora. Aí de lá da montanha, do lado de baixo, do lado de cima, a notícia era uma só: os judeus estão voltando. Não é possível. Aí conjecturando, só via neguinho levantando a cabeça, subindo a montanha. E quando olhava para baixo, os judeus com os instrumentos na mão, voltando no caminho para Jerusalém. Eles abriam a boca e só sabia glorificar a Deus. Aí compõe o Salmo 126. Veja que o Salmo é um hino neste momento. Eles dizem: quando o Senhor restaurou a nossa sorte e nos trouxe de volta do cativeiro. Isso quer dizer, era impossível. A gente ficou como quem estava sonhando. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de um cântico novo. Então entre as nações se diziam: grandes coisas fez o Senhor por eles. Grandes coisas fez o Senhor a eles. Diga, se você puder, para quem está ao teu lado, diga: eu estou com dó de quem pensava que você tinha morrido. Diga para ele: eu estou voltando. A crise não vai me calar. Chegam em Jerusalém. Chegam em Jerusalém. Quando olha o quadro, eles não acreditam. Aquele desejo de recomeçar foi embora, em vista o estado de miséria. Capítulo 3 de Esdras diz que cada um foi para a sua cidade, abriram mão do propósito. Primeiro mês, segundo mês, disseram: não vale a pena. Vamos construir nossas mansões com a reserva que trouxemos da Babilônia. Compravam pó de mármore brancas, areias finas, só material de luxo, e construíam as suas casas apaneladas. E o palco de adoração abandonado. 7 meses se vão. Aí Deus levanta o jovem Ageu. Aí Ageu vai dizer aos líderes, Zorobabel, governador, e Josué, o sacerdote, o sumo sacerdote. Ele diz: escutem o que diz o Senhor. O meu povo está falando que não é tempo de construir a minha casa, é construir. Eles estão investindo muito só neles, nas nossas casas apaneladas, e a minha casa está abandonada. Coragem, Josué. Coragem, Zorobabel. Coragem, povo. Não tenham medo, recomecem.
porque eu tenho uma aliança com vocês. Vocês não estão só, não tenham medo, recomecem, porque a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira, eu prometo. E eles recomeçam. Do nada. Do meio do nada. Só lixo. Aquele povo que era acostumado a ver a glória no meio do ouro do grande templo de Salomão. Agora os sacerdotes Josué e Zorobabel promovem um altar no meio do lixo. No meio do resto, no meio da sucata, no meio dos cascalhos. E é aqui que a gente vai adorar? É. Não tem glamour. Tem não. Mas tem uma aliança. Levantaram o altar, ofereceram o sacrifício, e o coração do povo se abre. Quando o coração do povo se abre, o povo abre o bolso, esquece de si mesmo e vão contribuir para recomeçar a casa de Deus. Paga os pedreiros, eles cavam os alicerces. Alicerce não chama atenção. Quando eles preenchem os alicerces para recomeçar, aí Zorobabel e Josué disse: pronto, agora é hora do culto de gratidão. Mas só está o alicerce, é agora. Vamos fazer um culto de rachar como era no tempo antigo. Mas no tempo antigo era no meio do glamour. E agora só lixo, só poeira, só medo dos inimigos. Mas há uma aliança, vai dar certo. Agora ele olha para os sacerdotes e diz: eu quero todo mundo fardadinho, indumentária original. Nada de modernidade. Todo mundo bonitinho como era no princípio. Ele olha para os adoradores e diz: olha, os 70 anos de cativeiro não mudou o nosso princípio. Nós vamos cantar não inovação, mas os hinos de Davi. No culto vai ser os hinos de Davi. Quando todo mundo estava arrumadinho, no meio da poeira, gente, no meio dos cascalhos, sem glamour de ouro, sem invasão na cidade de peregrinos, sem comércio na porta do templo, só o cascalho e o altar de pé, e os alicerces postos. Aí eles começaram a adorar. Quando começaram a adorar, aí vai descendo algo glorioso. Aí Esdras diz que os mais velhos e os sacerdotes e os pais da nova geração que viram o templo na primeira glória começaram a chorar, lembrando da glória do passado. Choravam. Mas Esdras diz que a nova geração de remanescente, os jovens, quando viu os mais velhos chorar, que olhava para o altar e para os alicerces, eles não aguentavam, se enchiam de poder e começavam a cantar. Esdras diz que eles cantavam com o peito, com a força tão grande, que ele diz que ninguém sabia discernir quem estava triste nem quem estava alegre. O grito de cântico era maior do que o grito de choro, que se ouvia de longe, e a glória descia, porque havia uma aliança. O que é que o Senhor quer dizer, pastor? É que nós não temos desculpas. A crise não pode nos calar, porque a nossa história de fé é baseada em crises superadas pela adoração. Colocaram máscara, as adversidades vieram, colocaram máscara na nossa face, mas não consegue apagar o que está lá dentro. Ainda tem uma geração que canta no meio da crise. Ainda tem uma geração que adora em meus cascalhos. Ainda tem, deixa eu ver se tem. Ainda tem adoradores no meio da crise.
E você vai. Precisamos voltar ao que a gente era. Deus me deu o privilégio de não parar na crise. Só que eu tenho pregado em muitos lugares que muitos pastores dizem: Bento, a gente está mesmo na Assembleia de Deus. Tem alguns lugares que você não pode falar em mistério para não assustar o povo com tanto tempo que não se ouve falar. Mas eu estou na Assembleia de Deus de São Bernardo. Eu estou no meio de crente de uma juventude pentecostal que ainda adora no meio da crise, que ainda fala em língua em meio à crise. Deixa eu ouvir o barulho da geração que canta em meio à crise. Deixa eu ouvir o barulho de adorador em meio à crise. Mas pastor, eu só cheguei aos cacos. A crise só me deixou o bagaço. Escute, o que é que você acha? Se pelo sangue de animais Deus não desistiu de Israel, tirou-lo do caco e fez ele adorar de novo, imagina você, que não é mais sangue de animais. Este é o cálice no meu sangue, o cálice da nova e eterna aliança. Agora é o sangue de Jesus. A aliança é no sangue de Jesus. Deus não vai desistir de você. Fique de pé, por favor. Você está de máscara, me vou pedir, continue com a máscara. Eu já fui vacinado, mas ainda uso. Mas se você puder, vira para essa pessoa íntima do mesmo sexo que está perto de você. Me ajuda aqui, presbítero Frank. Vira para ele assim, vira para ele assim. Olha para mim não, olha para ele, olha para ela. Com todo respeito sanitário. E diga para ele: estou nem aí. Quero nem saber como você chegou aqui, nesse congresso. Se os cacos, se o bagaço, se a miséria, se na crise ou não. Quero saber como você vai sair. Diga: vou sair adorando. Vou sair renovado. Vou sair acreditando que ainda há esperança. Ainda há esperança. Eu vou adorar. Diga para ele: me faz um favor. A partir desse congresso, dá um recado para quem não acreditava mais em mim. Diga que eu estou vivo. Estou adorando. Estou adorando. Abraça ele. Estou adorando. Adore, 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 adore. Ainda tem adorador que adora no meio da crise. Ainda tem, ainda há esperança. Há uma aliança. Existe uma aliança. Existe uma aliança. Quando eu tirei vocês da casa do Egito, eu fiz uma aliança. Cadê a primeira pessoa que quer voltar para casa? Cadê o primeiro jovem, a primeira vida que quer voltar para Jerusalém? Eu quero saber onde está você que desistiu, se porventura esteja aqui. Eu quero saber onde está a primeira pessoa para recomeçar. Eu quero saber onde está a primeira pessoa.
Deixa eu ouvir, vai, deixa eu ouvir esse barulho glorioso. É o barulho assembleando, é o barulho pentecostal, é o barulho,